A música parou. Observei as mãos de Logan deslizarem ao redor da cintura dela. A loira de vestido vermelho riu de algo que ele sussurrou em seu ouvido. Eles estavam parados no centro do hall de mármore, cercados por uma multidão de pessoas que eu não reconhecia. Pessoas que não me conheciam. Pessoas que não faziam ideia de em qual casa estavam. Pessoal, quero apresentar a vocês alguém especial, anunciou Logan, com a voz ecoando pelo salão. A multidão se virou para ele como girassóis seguindo a luz. Esta mulher deslumbrante aqui é Cynthia. Minha namorada. Aquela palavra me atingiu como um soco no estômago. Namorada. Ele disse isso com tanta naturalidade, com tanto orgulho. Então, nossos olhares se encontraram do outro lado da sala. Por um breve instante, algo transpareceu em sua expressão. Medo. Culpa. Mas logo desapareceu. Ah, e essa é Andrea, acrescentou ele, gesticulando na minha direção com a taça de vinho. A ex-esposa? Ela só passou aqui para pegar umas coisas antigas. A ex-esposa? Umas coisas antigas. Eu estava ali parada, de calça jeans e suéter, segurando a mala de viagem que havia arrumado 3 meses atrás, quando parti. Minhas mãos começaram a tremer, não de tristeza, não de desgosto, mas de pura raiva intensa. Porque esta casa, esta enorme propriedade com seu mármore italiano importado e tetos pintados à mão, não era dele. A empresa que pagava por seus ternos de grife e carros de luxo não era dele. A vida que ele ostentava para todas aquelas pessoas não era dele. Era meu, e ele não fazia ideia do que estava por vir. Antes de continuarmos, por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Aproveite a audição. Conheci Logan em uma cafeteria numa terça-feira de manhã. Nada de luxo, apenas um lugar comum perto do meu escritório onde eu tomava café da manhã antes de ir trabalhar. Eu estava na fila, checando meus e-mails no celular, quando alguém esbarrou em mim por trás. Meu Deus, me desculpe, disse uma voz masculina. Eu me virei. Ele era alto, talvez 1,88 metros, com cabelos escuros e olhos verdes. Usava um terno cinza ajustado que parecia caro, mas não extravagante. Seu sorriso parecia genuíno. Está tudo bem, eu disse. Não houve nenhum mal. Deixe-me pagar seu café, insistiu ele, para compensar minha falta de jeito. Eu deveria ter dito não. Deveria apenas ter sorrido educadamente e seguido com meu dia. Mas havia algo de caloroso em sua expressão, algo que me fez sentir vista. Claro, ouvi-me dizer. Obrigada. O nome dele era Logan Pierce. Ele me disse que trabalhava com desenvolvimento imobiliário. Conversamos por 20 minutos enquanto tomávamos café. Ele me fez rir. Fez perguntas sobre o meu trabalho e realmente ouviu as respostas. Quando saímos da cafeteria, ele pediu meu número. Eu dei para ele. Esse foi meu primeiro erro. Meu segundo erro foi não ter lhe contado quem eu realmente era. Pelo menos não de imediato. Veja bem, meu nome é Andrea Hartley. Minha mãe era chinesa. Meu pai era americano. Quando eu tinha 23 anos, minha avó faleceu e me deixou toda a sua herança. Ela havia sido uma investidora brilhante, uma das primeiras mulheres asiáticas a entrar em Wall Street na década de 1960. Quando ela faleceu, seu patrimônio valia mais de 200 milhões de dólares. Eu herdei tudo. A maioria das pessoas presume que riqueza herdada significa apenas ficar sentado gastando dinheiro. Elas não entendem o trabalho envolvido, as decisões constantes, a pressão, a maneira como todos querem algo de você assim que descobrem o que você tem. Então, aprendi a ser cauteloso. Vestia-me normalmente, dirigia um carro comum e morava em um apartamento agradável, mas sem ostentação. Eu administrava a empresa de investimentos da minha avó a partir de um escritório modesto. Mantive meu patrimônio em sigilo. Quando Logan e eu começamos a namorar, eu disse a ele que trabalhava no setor financeiro. Era verdade. Só não mencionei que eu era dona da empresa inteira.
Não lhe contei sobre a cobertura em Manhattan que eu mantinha, mas raramente usava. Também não mencionei a propriedade em Connecticut que pertencia à família da minha avó há 3 gerações. Eu queria alguém que me amasse por quem eu sou, não pelo meu dinheiro. Logan parecia perfeito. Ele era atencioso. Ele me trouxe flores sem motivo algum. Ele se lembrou de pequenos detalhes que mencionei de passagem. Contou-me histórias sobre sua infância, crescendo com uma mãe solteira que trabalhava em 3 empregos. Ele disse que construiu sua carreira do zero, que cada sucesso que alcançou foi fruto de muito trabalho e determinação. Eu admirei isso. Pensei que tínhamos algo genuíno. Namoramos por 4 meses antes de eu finalmente lhe contar a verdade. Estávamos jantando em um restaurante italiano tranquilo no Village. Ele acabará de me contar sobre o negócio em que estava trabalhando, o empreendimento imobiliário no Brooklyn que estava lhe dando problemas. Quero te contar uma coisa, eu disse, largando o garfo. Meu coração estava acelerado. Não fui completamente honesto com você sobre o meu trabalho. Sua expressão mudou ligeiramente. O que você quer dizer? Eu não trabalho apenas no setor financeiro. Sou o dono da Artley Investments, a empresa inteira. Minha avó me deixou a empresa junto com um portfólio substancial. Um silêncio se estendeu entre nós. O rosto de Logan era indecifrável. Qual o grau de importância? Perguntou ele por fim. Eu contei para ele. Observei seus olhos se arregalarem levemente. Observei-o processar o número. Por que você não me contou antes? Sua voz era calma. Porque eu queria saber se você gostava de mim por quem eu sou. Não pelo que eu tenho. Estendi a mão por cima da mesa para pegar a dele. Isso muda alguma coisa entre nós? Ele apertou meus dedos e sorriu. Aquele sorriso caloroso e genuíno que me atraiu desde o início. Claro que não, disse ele. Eu te amo, Andrea. Não sua conta bancária. Eu acreditei nele. Esse foi o meu maior erro. Nos casamos 7 meses depois. Uma cerimônia pequena, apenas com amigos próximos e familiares. Meu pai me levou até o altar. A mãe de Logan chorou de alegria. Tudo parecia certo. Tudo parecia perfeito. Nos mudamos juntos para a propriedade em Connecticut. A casa tinha 20 quartos, 8 banheiros, uma biblioteca com estantes do chão ao teto e jardins que se estendiam por mais de 12 acres. Os olhos de Logan se arregalaram quando ele viu aquilo pela primeira vez. Isso é incrível, ele sussurrou, caminhando pelos cômodos como uma criança em uma loja de brinquedos. Não consigo acreditar que isso agora é nosso. Eu ri e o corrigi gentilmente. Na verdade, é minha. Mas moramos aqui juntos. É a nossa casa. Algo passou rapidamente pelo seu rosto naquele instante, algo a que eu deveria ter prestado atenção, mas desapareceu tão depressa que me convenci de que tinha imaginado. Os primeiros meses de casamento foram bons. Logan estava ocupado com o trabalho dele. Eu estava ocupada com o meu. Jantávamos juntos quase todas as noites. Fazíamos viagens de fim de semana para a cidade. Fazíamos amor no enorme quarto principal com vista para os jardins. Conversávamos sobre ter filhos um dia. Então, pequenas coisas começaram a mudar. Logan começou a se referir à casa como a nossa em conversas com outras pessoas. Ele passou a convidar seus sócios para jantares, agindo como se fosse o dono do lugar. Ele comprou móveis caros sem me consultar primeiro, simplesmente usando os cartões de crédito que eu havia adicionado. Estou deixando este lugar com a nossa cara, ele dizia quando eu questionava as compras, mais moderno, menos parecido com um museu. Deixei para lá. Casamento era sobre compromisso, certo? Sobre compartilhar. Que diferença fazia se ele queria redecorar um pouco? Mas aí ele começou a fazer mudanças na minha empresa. Começou aos poucos. Sabe, eu tenho pensado naquele imóvel no Brooklyn que mencionei, o negócio de desenvolvimento. Se a Artley Investments entrasse como parceira, poderíamos realmente fazer algo incrível acontecer. Analisei a proposta. Parecia sólida. Logan tinha feito a sua pesquisa. Os números pareciam bons. Então, concordei em deixar a empresa investir. O projeto foi um sucesso.
Logan foi brilhante na execução. Ele tinha a visão e a determinação para concretizá-la. O empreendimento esgotou em apenas 8 meses após a conclusão. A Hartley Investments obteve um retorno de 20%. Viu, disse Logan, puxando-me para um beijo de comemoração. Formamos uma ótima equipe. Você tem o capital. Eu tenho a experiência. Juntos, podemos fazer muito mais. Então, deixei que ele propusesse mais negócios. Deixei que ele trouxesse mais projetos. Cheguei até a nomeá-lo consultor da Hartley Investments, dando-lhe um escritório no prédio e um salário generoso. Foi aí que tudo começou a mudar de verdade. Logan começou a passar mais tempo no escritório do que em casa. Ele contratou uma assistente, uma jovem loira chamada Cynthia Cho. Ela era inteligente, eficiente e sempre impecavelmente vestida. Ela ria de todas as piadas de Logan durante as reuniões. Eu disse a mim mesma que não estava com ciúmes. Eu confiava no meu marido. Então, reparei nas noites em claro, nas sessões de trabalho aos fins de semana, nas viagens de negócios que pareciam se multiplicar. É da natureza desses negócios, explicava Logan, dando um beijo na minha testa antes de sair correndo pela porta. Você sabe como é. Às vezes, é preciso se dedicar bastante para que as coisas funcionem. Eu sabia como era. Construí minha carreira com muito trabalho, então tentei ser compreensivo. Tentei dar apoio, mas algo parecia errado. Algo dentro de mim não parava de me incomodar. Então chegou o dia que mudou tudo. Era uma tarde de quinta-feira. Uma reunião minha foi cancelada inesperadamente, então decidi ir para casa mais cedo. Pensei em surpreender o Logan com um jantar. Quem sabe a gente não se reconecta e passa um tempo de qualidade juntos. Cheguei à propriedade em Connecticut por volta das 4 horas. O carro de Logan estava lá, o que me surpreendeu. Ele tinha dito que ficaria no escritório o dia todo. Entrei na casa pela entrada lateral. Tudo estava silencioso. Silencioso demais. Então eu ouvi a risada de uma mulher vinda do andar de cima. Meu sangue gelou. Subi as escadas lentamente, com o coração disparado. Os sons vinham do quarto principal. Nosso quarto. A porta estava entreaberta. Eu a empurrei para abrir. Logan estava na cama com Cynthia. Estavam enroscados nos lençóis. Os cabelos loiros dela espalhados pelos travesseiros. Meus travesseiros. No início, nem me notaram. Estavam muito absortos um com o outro. Devo ter feito algum som. Um suspiro ou um soluço, talvez. A cabeça de Logan virou-se bruscamente em direção à porta. Seus olhos se arregalaram. Andrea, eu. Isso não é? Saiam daqui, ouvi minha própria voz soar estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Vocês duas, saiam da minha casa. Agora. Cynthia agarrou os lençóis e se cobriu. Seu rosto empalideceu. Logan pulou da cama às pressas. Andrea, por favor, deixe-me explicar. Fora. Gritei. A palavra escapou da minha garganta. Saia. 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 Não me lembro de muita coisa que aconteceu depois. Lembro-me de Logan tentando falar comigo, tentando se desculpar. Lembro-me de Cynthia chorando enquanto se vestia. Lembro-me do som das portas dos carros batendo, dos motores ligando, dos pneus na brita. Então fiquei sozinha na casa. Andei pelos cômodos atordoada. Tudo parecia diferente agora, contaminado. Os móveis que Logan havia escolhido, as fotos nossas penduradas nas paredes, a vida que tínhamos construído juntos, tudo era uma mentira. Peguei uma mala e joguei algumas roupas dentro. Levei meu laptop, meus documentos importantes e as joias da minha avó. Então entrei no meu carro e dirigi. Eu não sabia para onde estava indo. Apenas dirigi. Acabei no meu apartamento na cidade. O lugar que eu mantinha, mas raramente usava. Parecia pequeno e vazio depois da enorme propriedade, mas pelo menos era meu. Completamente meu. Logan nunca tinha estado lá. Sentei-me no sofá, no escuro, e chorei até não ter mais lágrimas.
Os papéis do divórcio chegaram 2 semanas depois. Eu não tinha entrado em contato com Logan desde aquele dia. Não atendia às suas ligações nem respondia às suas mensagens. Eu tinha voltado para o meu apartamento na cidade e estava tentando descobrir o que fazer a seguir. Uma parte de mim queria simplesmente desistir, deixar que ele ficasse com tudo, ir embora e recomeçar em outro lugar. Mas quando abri aquele envelope e vi o que ele estava pedindo, tudo mudou. Logan queria metade de tudo, a propriedade em Connecticut, metade da minha empresa, metade da carteira de investimentos da minha avó. Em sua declaração de falência, ele alegou que seu trabalho como consultor havia aumentado significativamente o valor da Hartley Investments. Ele alegou ter feito melhorias na propriedade que aumentaram seu valor. Alegou também que, como meu marido, tinha direito à divisão igualitária dos bens. Fiquei sentada encarando os papéis, sentindo algo frio e duro se instalar no meu peito. Ele não apenas me traiu. Ele estava tentando me roubar. Liguei para minha advogada, Altun. Ela era amiga da família, alguém em quem minha avó confiava há décadas. Ela veio ao meu apartamento no dia seguinte. Isso é agressivo, disse Altun, analisando o processo. Ele está querendo sangue. Ele pode mesmo ficar com isso? Perguntei. Ele pode mesmo levar metade de tudo que minha avó me deixou? Altun franziu a testa. Isso depende de vários fatores. Connecticut adota o regime de partilha equitativa de bens, não o regime de comunhão universal de bens. O tribunal levará em consideração a contribuição de cada parte para o casamento. Mas os bens herdados geralmente são considerados propriedade individual, não propriedade conjugal. O problema é que você misturou os bens ao permitir que ele tivesse acesso a fundos da empresa e cartões de crédito. O que isso significa? Significa que ele tem um argumento. Não necessariamente um argumento vencedor, mas o suficiente para tornar isso complicado e caro. Ele poderia prolongar isso por anos. Ela fez uma pausa. Há algo mais que você precisa saber. Fiz uma pesquisa preliminar sobre o passado de Logan. A história que ele te contou sobre ter construído sua carreira do zero não é totalmente precisa. Senti um frio na barriga. O que você quer dizer? Logan Pierce tem um passado. Ele já foi casado antes 2 vezes, na verdade. Ambas as vezes com mulheres ricas. Os 2 casamentos terminaram em divórcio, e Logan saiu com indenizações substanciais. Ele já foi processado diversas vezes por ex-sócios que alegam ter sido vítimas de fraude. Ele é bom no que faz. Encontra mulheres vulneráveis com dinheiro, casa-se com elas, obtém acesso aos seus bens e depois fica com o que pode quando o casamento acaba. Senti-me mal porque isso não surgiu antes. Ele é cauteloso. Usa variações do próprio nome. Tem como alvo mulheres que são reservadas quanto à sua riqueza, mulheres que não fazem investigações extensas sobre seus antecedentes. E ele é genuinamente charmoso. Sabe como fazer as mulheres se apaixonarem por ele. Altun pegou uma pasta e a deslizou pela mesa. Dentro havia documentos, registros judiciais, fotos de Logan com outras mulheres, histórias que coincidiam quase exatamente com a minha. Andrea, seu marido é um golpista, um muito sofisticado, e ele te enganou perfeitamente. Olhei as fotos. Logan sorrindo com uma ruiva em frente a uma casa de praia. Logan com o braço em volta de uma morena no que parecia ser um evento beneficente. Logan pedindo uma loira platinada em casamento em um restaurante. As mesmas manobras. As mesmas mentiras. O que eu faço? Sussurrei. A expressão de Altun endureceu. Nós lutamos. Nós o expomos pelo que ele é. Nós garantimos que ele não receba um centavo do seu dinheiro. Mas enquanto eu estava sentada ali olhando para aquelas fotos, algo mais se cristalizou na minha mente. Algo mais sombrio. Lutar contra ele no tribunal não era suficiente. Vencê-lo legalmente não era suficiente. Eu queria vingança. Vingança de verdade, daquelas que o destruiriam completamente. Nas semanas seguintes, mergulhei de cabeça na pesquisa. Aprendi tudo o que pude sobre o passado de Logan, seus casamentos anteriores, seus negócios, seus padrões de comportamento. O que descobri me deixou furioso. A primeira esposa de Logan, Rebecca Thornton, era uma empreendedora de sucesso na área de tecnologia.
Ela conheceu Logan em uma conferência do setor. Eles se casaram em menos de um ano. Logan a convenceu a torná-lo co-CEO de sua empresa. Em 2 anos, a empresa estava falindo. Rebecca teve que vendê-la com prejuízo apenas para pagar as dívidas que Logan havia acumulado secretamente. O divórcio a deixou praticamente falida, enquanto Logan saiu com um acordo milionário. Sua segunda esposa, Caroline Wexler, vinha de uma família rica e tradicional. Fundos fiduciários, imóveis herdados, tudo o que se possa imaginar. Logan casou-se com ela e, sistematicamente, a convenceu a lhe conceder uma procuração para administrar diversas contas. Ele desviou fundos para contas secretas antes que ela descobrisse o que estava acontecendo. A batalha judicial durou 3 anos. Caroline acabou vencendo, mas o estresse a levou a um colapso nervoso. Ela ainda vivia em uma clínica psiquiátrica. Havia outros também. Mulheres com quem ele namorou brevemente, enganou e desapareceu. Sócios de negócios que ele traiu. Investidores que ele fraudou. Logan Pierce era um predador. E eu era apenas sua vítima mais recente. Mas eu era diferente dos outros em um aspecto crucial. Eu tinha recursos reais e sabia como usá-los. Comecei pela empresa. Analisei todos os negócios que Logan havia apresentado a Hartley Investments. À primeira vista, todos pareciam legítimos. Mas quando investiguei mais a fundo, com a participação de contadores forenses e investigadores, padrões começaram a surgir. Logan estava desviando dinheiro. Não o suficiente para ser óbvio, mas o suficiente para fazer sentido. Ele estava criando empresas de fachada e direcionando pagamentos por meio delas. Ele vinha inflacionando os custos dos projetos e embolsando a diferença. Ao longo dos 18 meses em que trabalhou para a Hartley Investments, ele desviou quase 3 milhões de dólares. Isso é fraude, disse Altum quando lhe mostrei as provas. Podemos mandar prendê-lo. Ainda não, eu disse. Primeiro quero construir o caso. Quero tudo documentado, irrefutável, e quero saber o que mais ele está escondendo. Contratei investigadores particulares, bons investigadores, do tipo que trabalham para empresas e governos. Queria saber tudo sobre a vida de Logan, onde ele ia, com quem se encontrava, o que estava planejando. O que eles descobriram foi pior do que eu imaginava. Logan não estava apenas tendo um caso com Cynthia. Ele estava levando uma vida completamente dupla. Ele levou Cynthia para morar na propriedade em Connecticut no dia seguinte à minha partida. Ela estava dormindo na minha cama, usando minhas roupas, dando festas na minha casa. Logan a apresentou a todos como sua namorada, dizendo que seu divórcio conturbado estava quase finalizado. Mas essa não era a pior parte. A pior parte era o que ele planejava fazer em seguida. Meus investigadores descobriram que Logan estava falsificando documentos. Ele havia criado escrituras e contratos falsos que davam a entender que ele possuía participações na propriedade e na Hartley Investments. Ele vinha mostrando esses documentos a potenciais investidores, usando-os como garantia para empréstimos. Ele planejava vender tudo sem me avisar. Mas ele cometeu um erro crucial. Ele não sabia que eu estava observando. Passei 3 meses construindo meu caso, 3 meses reunindo provas, 3 meses planejando minha vingança, e então eu estava pronto. Entrei em contato com Logan por meio de Altum. Uma mensagem simples: eu queria negociar. Estava cansada de brigar. Talvez pudéssemos chegar a um acordo sem ir ao tribunal. Logan aproveitou a oportunidade. Ele sugeriu que nos encontrássemos em um local neutro para discutir os termos. Que tal a propriedade? Sugeri. Só mais uma vez, por nostalgia. Houve uma pausa do outro lado da linha. Então Logan concordou. Isso pode funcionar, disse ele. Sua voz era cautelosa, calculada. Quando você estava pensando nisso? Neste sábado, às 20 horas. Perfeito, disse ele. Até lá. Desliguei o telefone e sorri. Perfeito, de fato. O próximo passo foi preparar o terreno. Recorri a todos que conhecia, sócios, velhos amigos, membros dos círculos sociais nos quais Logan vinha se esforçando tanto para entrar. Vou dar uma pequena reunião, eu lhes disse. Uma festa na propriedade em Connecticut, sábado às 8.
por favor, venham. Preciso compartilhar algo importante com vocês. Todos concordaram. Por que não concordariam? Eram pessoas que conheciam minha avó, pessoas que me viram crescer, pessoas que respeitavam o nome Hartley. Em seguida, fiz outra série de ligações para repórteres, jornalistas que cobriam crimes financeiros e escândalos da alta sociedade. Acho que tem uma história que vocês achariam interessante, eu disse, sobre um golpista que vem se aproveitando de mulheres ricas. Tenho documentos. Tenho provas. E pretendo expô-lo publicamente neste sábado à noite. Eles estavam muito interessados. Finalmente, liguei para a detetive Sarah Morrison, da Polícia Estadual de Connecticut. Ela era responsável por crimes de colarinho branco e casos de fraude. Senhorita Hartley, disse ela, como posso ajudá-la? Tenho provas de fraude financeira substancial, eu disse a ela. Roubo, falsificação, fraude de identidade, múltiplas vítimas em vários estados. Estou preparado para lhe fornecer tudo o que reuni, mas quero fazê-lo de uma maneira específica. Expliquei meu plano. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Isso é incomum, disse finalmente o detetive Morrison. Mas é legal? Outra pausa. Sim. Desde que as provas tenham sido obtidas legalmente, como você diz que foram, e desde que estejamos presentes para efetuar a prisão assim que a fraude for descoberta. Perfeito. Então te vejo no sábado à noite. Tudo estava se encaixando perfeitamente. No sábado de manhã, fui cedo à propriedade em Connecticut. O carro de Logan ainda não estava lá. O de Cynthia também não. Provavelmente pensaram que eu só chegaria à noite. Entrei com a minha chave. A casa estava diferente. Logan tinha redecorado tudo. Os móveis antigos que minha avó colecionava tinham sumido, substituídos por peças modernas. As paredes tinham sido repintadas. As fotos da família tinham sido retiradas. Ele tentará me apagar completamente. Percorre os cômodos, tocando nas superfícies, lembrando, esta era a casa da minha avó, minha história, meu legado, e Logan a havia tratado como um brinquedo, algo para brincar e descartar. Subi até o quarto principal. A cama tinha lençóis novos. As roupas de Cynthia estavam penduradas no armário ao lado das de Logan. Sua maquiagem cobria a bancada do banheiro. Senti aquela coisa fria e dura no peito de novo, aquele desejo de vingança. Então pensei, muito em breve. Passei a tarde preparando tudo. A equipe de catering chegou às 5, os garçons, os bartenders e os músicos do quarteto de cordas. Eu os contratei pessoalmente, pessoas com quem já havia trabalhado, pessoas em quem confiava. Este é um evento especial, eu lhes disse. Muito importante. Preciso que tudo seja perfeito. Eles prometeram que seria. Às 6 horas, minha equipe técnica chegou. Eles eram especialistas em sistemas audiovisuais. Eu os havia contratado para instalar câmeras e microfones escondidos por toda a casa. Cada cômodo, cada conversa, tudo seria gravado. Tem certeza disso? Perguntou-me o técnico-chefe. É muita vigilância. Tenho certeza, eu disse. Só certifique-se de que tudo funcione perfeitamente. Às 7h30, os convidados começaram a chegar. Chegaram em carros caros, vestindo roupas de grife, a elite da sociedade de Connecticut, magnatas dos negócios e socialites, todos que eram alguém. Eles me receberam calorosamente. Elogiaram a casa. Perguntaram sobre minha avó e compartilharam lembranças carinhosas. Essas eram as minhas pessoas, a minha comunidade. Logan não fazia ideia do que o esperava. Às 7h45, vi os faróis de um carro subindo a entrada da garagem. Era o BMW do Logan. Ele estacionou e saiu, seguido pela Cynthia. Ela usava um vestido vermelho, de grife, provavelmente comprado com o meu dinheiro. Logan vestia um terno sob medida. Pareciam um casal perfeito. Observei pela janela enquanto eles caminhavam em direção à casa. Logan disse algo que fez Cynthia rir. Ele colocou a mão na parte inferior das costas dela. Apertei minha taça de vinho com força. Hora do show. Logan e Cynthia entraram na casa e pararam abruptamente.
O hall de entrada estava cheio de gente, dezenas delas. O quarteto de cordas tocava num canto. Garçons circulavam servindo bebidas e canapés. Tudo parecia uma elegante festa de coquetel. O rosto de Logan empalideceu. O quê? O que é isso? Uma festa? Eu disse, caminhando até eles. Eu estava usando os diamantes da minha avó e um vestido preto que custava mais do que o carro do Logan. Eu parecia rica. Rica de berço. Rica de verdade. Você não recebeu o convite? Você disse que queria negociar, Logan sibilou, tentando manter a voz baixa. Você disse que só nós dois? Mudei de ideia, disse simplesmente. Decidi que queria comemorar. Você conhece essas pessoas, Logan? Deixe-me apresentá-las. Peguei em seu braço, ignorando sua tentativa de se afastar. Cynthia me seguiu, parecendo confusa e desconfortável. Pessoal, anunciei, elevando a voz. Quero que conheçam meu marido, Logan Pierce. A multidão se virou. Alguns sorriram educadamente. Outros pareceram confusos. Alguns cochicharam entre si. Logan está morando aqui na minha propriedade há 3 meses, continuei. Ele tem sido um ótimo anfitrião. Não é, querido? Logan cerrou os dentes. Andrea, o que você está fazendo? Estou falando a verdade, eu disse docemente. Algo que você nunca chegou a descobrir. Eu o conduzi pela multidão, apresentando-o a cada pessoa. Charles Bennett, da Bennett Industries, Vitória Caim, da Caim Capital, David e Martha Hoteljud, da Fundação Hoteljud. Todas as pessoas com quem Logan vinha tentando estabelecer contatos há meses. Que bom finalmente te conhecer pessoalmente, disse Charles, apertando a mão de Logan. A avó de Andrea era uma querida amiga. Foi uma grande perda quando ela faleceu. Sim, conseguiu dizer Logan. Ouvi coisas maravilhosas. E isto deve ser. Vitória olhou para Cynthia com um interesse educado. Logan hesitou. Este era o momento. O momento do meu prólogo, o momento para o qual tudo estava se encaminhando. Observei o rosto de Logan. Observei-o calcular. Observei-o tomar a decisão. Ele puxou Cynthia para mais perto, passando o braço em volta da cintura dela. Pessoal, quero que conheçam alguém especial, anunciou Logan, com a voz repentinamente confiante novamente. Esta mulher linda aqui é Cynthia, minha namorada. A palavra ficou pairando no ar. As pessoas olharam para mim, confusas. Algumas pareceram chocadas. Os olhos de Logan encontraram os meus do outro lado da sala. Aquele lampejo de medo voltou, mas ele o superou. Ah, e essa é Andrea, acrescentou, gesticulando na minha direção com a taça de vinho. A ex-esposa? Ela só passou aqui para pegar umas coisas antigas. A ex-esposa? Umas coisas antigas? O silêncio tomou conta da sala. Eu sorri. Na verdade, eu disse, minha voz cortando o silêncio como uma faca, eu ainda não sou a ex-esposa. Ainda somos muito casados. E isso não é coisa do passado. Esta é a minha casa, a minha propriedade, o meu patrimônio. A expressão de Logan mudou. A confiança desmoronou. Andrea. Não, por favor, deixe-me terminar, interrompi. Já que você está tão ansioso para apresentar as pessoas, deixe-me apresentar Cynthia adequadamente. Cynthia Cho, 26 anos, funcionária sua assistente na Artley Investments, a empresa que me pertence, a empresa que paga seu salário, o salário que você tem usado para comprar presentes para ela e levá-la em viagens. O rosto de Cynthia ficou vermelho. Ela tentou se afastar de Logan, mas ele segurou seu braço. Senhoras e senhores, continuei, estou muito feliz que todos vocês possam estar aqui esta noite, porque tenho algo importante para compartilhar. Vejam bem, meu marido não é exatamente quem diz ser. Dei um sinal para minha equipe técnica. Grandes telas desceram do teto. Painéis ocultos que eu havia mandado instalar naquela tarde. As telas ganharam vida. Logan Pierce foi muitas coisas para muitas pessoas, eu disse. Para Rebecca Thornton, ele era um marido atencioso que levou sua empresa à falência.
Para Caroline Wexler, ele era um parceiro amoroso que roubou sua herança e a levou à beira de um colapso nervoso. Para mim, ele era um golpista que me escolheu como alvo para roubar meu dinheiro e passou os últimos 18 meses roubando sistematicamente da minha empresa. As telas exibiam documentos, registros bancários, escrituras falsificadas, evidências de empresas de fachada e transações fraudulentas, fotos de Logan com suas ex-esposas, suas vítimas anteriores. A multidão olhava em choque. O rosto de Logan, que antes era pálido, ficou verde. Isso é uma loucura. Andrea perdeu a cabeça. Ela está inventando tudo isso porque eu a troquei por alguém mais jovem. Tenho provas de tudo, disse calmamente. Registros contábeis forenses, depoimentos de suas vítimas anteriores, documentos que mostram como você falsificou minha assinatura e roubou da Artley Investments. Ah, e isso. Peguei meu celular e reproduzi uma gravação de áudio. A voz de Logan preencheu o quarto. O divórcio será finalizado em breve, disse a voz gravada. Então poderemos vender a propriedade. Já tenho compradores interessados. Dividiremos o dinheiro meio a meio. Você e eu, querida. Estaremos tranquilos para o resto da vida. A voz de Cynthia respondeu, tem certeza de que Andrea não vai revidar? Logan riu. Ela está com o coração partido demais para pensar direito. Quando ela se der conta do que está acontecendo, já teremos ido embora. Interrompi a gravação. Cynthia ficou completamente pálida. Ela encarava Logan como se nunca o tivesse visto antes. Essa conversa aconteceu há 3 dias, eu disse. Nesta casa, no meu quarto. Viu, Logan, você não era o único que sabia instalar equipamentos de vigilância. A sala explodiu em alvoroço. As pessoas falavam todas ao mesmo tempo, as vozes se elevando em choque e raiva. Repórteres tiravam fotos, filmavam tudo. Logan avançou para cima de mim. Você não pode fazer isso. 2 homens se colocaram entre nós. A detetive Morrison e seu parceiro, ambos à paisana, mas agora exibindo seus distintivos. Logan Pierce, disse o detetive Morrison, você está preso por fraude, roubo, falsificação e crimes de identidade. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Logan se debateu enquanto o algemavam. Isso é uma armadilha. Isso é ilegal. Vocês não podem. Na verdade, podemos, disse o detetive Morrison. Artley forneceu ampla evidência de suas atividades criminosas. Você enfrentará acusações em vários estados. Eles o levaram embora. Logan gritava, xingava, ameaçava entrar com uma ação judicial, mas sua voz foi se apagando quando o tiraram da casa. Da minha casa. Cynthia ficou paralisada no meio da sala. Ela estava chorando. Eu não sabia, disse ela, olhando para mim. Juro que não sabia do roubo. Ele me disse que vocês 2 estavam separados. Disse que o divórcio foi amigável. Ele disse. Ele mentiu, eu disse. É isso que ele faz. Ele mente para as mulheres. Ele as usa. Ele as destrói. Sinto muito, sussurrou Cynthia. Sinto muito, muito mesmo. Olhei para ela. Essa mulher que dormira na minha cama, usará minhas roupas, ajudar a planejar o roubo da minha vida. Uma parte de mim a odiava. Outra parte queria destruí-la também. Mas ela era jovem, ingênua. Logan a manipulou da mesma forma que me manipulou. Você está demitido, eu disse. Obviamente. Mas não vou apresentar queixa contra você. A menos que eu encontre provas de que você sabia da fraude. Não fiz isso, disse ela rapidamente. Juro que não fiz. Então você está livre para ir. Mas Cynthia, esperei até que ela olhasse para mim. Se eu a vir de novo, se você entrar em contato com Logan, se você falar com a mídia sobre isso, eu a enterrarei. Entendeu? Ela assentiu com a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Então, virou-se e saiu correndo da casa. Eu estava ali, no saguão, cercado por convidados e repórteres chocados e pelas ruínas das mentiras cuidadosamente construídas por Logan. Acabou. Finalmente, acabou. A história se espalhou rapidamente pelos meios de comunicação.
Na manhã de domingo, já estava em todos os sites de notícias, em todas as plataformas de mídia social e em todas as colunas de fofoca. Sociolite expõe marido golpista em festa de vingança. Andrea Hartley desmascara com maestria o cônjuge fraudador. Interesseira moderna é presa após esposa rica armar uma cilada perfeita. Os repórteres que eu convidei filmaram tudo, o confronto, as provas, a prisão. O vídeo viralizou em poucas horas. Meu telefone não parava de tocar. Repórteres querendo entrevistas. Programas de entrevistas querendo minha participação. Editoras querendo os direitos da minha história. Todos queriam participar da polêmica. Ignorei a maior parte, mas concordei em dar uma entrevista a Marina Walker, uma jornalista respeitada que cobria crimes financeiros há 20 anos. Ela havia escrito bastante sobre golpistas que visavam mulheres ricas. Eu confiava que ela contaria a história corretamente. Nos encontramos em um restaurante tranquilo em Manhattan. Marina trouxe um gravador e um caderno. Obrigada por concordar em conversar, disse ela. Sei que isso deve ser difícil. É necessário, eu disse. Outras mulheres precisam saber. Precisam entender o quão sofisticados esses golpistas podem ser. Marina assentiu com a cabeça. Logan Pierce foi acusado de vários crimes de fraude, roubo e falsificação em 3 estados. Se for condenado, ele pode pegar de 15 a 20 anos de prisão. Como você se sente em relação a isso? Satisfeita, eu disse honestamente, mas também triste. Eu o amava, ou pelo menos amava quem eu pensava que ele era. Descobrir que tudo era mentira, essa é uma dor que não desaparece assim. Você poderia ter resolvido isso discretamente, disse Marina. Você poderia tê-lo processado sem esse confronto público. Por que você escolheu expô-lo de forma tão dramática? Pensei nisso. Porque o silêncio não teria sido suficiente. Logan próspera nas sombras. Ele depende do fato de suas vítimas estarem envergonhadas demais para falar, humilhadas demais para revidar. Eu queria expor exatamente o que ele é, queria que todos vissem, inclusive sua próxima vítima em potencial, especialmente sua próxima vítima em potencial. Se eu puder impedir que pelo menos uma mulher passe pelo que eu passei, pelo que Rebecca e Caroline passaram, então terá valido a pena. Marina fez anotações. Você mencionou Rebecca Thornton e Caroline Wexler. Você entrou em contato com elas? Sim, eu disse. Depois que descobri o que Logan tinha feito com eles, entrei em contato. Na verdade, nos tornamos amigos. Estamos nos apoiando mutuamente durante esse processo e trabalhando juntos para estabelecer uma base sólida. Uma fundação. A Fundação Hartley para a Segurança Financeira, expliquei. Vamos fornecer recursos para mulheres que foram vítimas de fraude financeira por parte de seus parceiros românticos, apoio jurídico, aconselhamento financeiro, terapia psicológica, tudo o que elas precisam para reconstruir suas vidas. Marina sorriu. Que maravilha! Como estão Rebecca e Caroline agora? Melhor, eu disse. Rebecca abriu um novo negócio. Ela está se saindo bem. Caroline saiu da clínica e está morando com a irmã. Ela ainda está se recuperando, mas está mais forte a cada dia. E você? Perguntou Marina gentilmente. Como você está? Dei um gole na minha água. Estou com raiva. Estou magoada, mas também aliviada. Logan não pode machucar mais ninguém agora. Isso importa. E quanto à confiança? Perguntou Marina. Você conseguirá confiar em alguém novamente depois disso? Essa era a pergunta que eu me fazia há meses. Não sei, admiti. Agora, estou focada em me curar, em me reconstruir, em garantir que Logan seja punido por tudo que fez. O romance pode esperar. O julgamento começou 6 meses depois. Os advogados de Logan tentaram de tudo. Alegaram que eu havia sido induzido ao crime. Alegaram que eu havia falsificado provas. Tentaram me pintar como uma mulher desprezada em busca de vingança. Mas as provas eram esmagadoras, os peritos contábeis, os depoimentos de vítimas anteriores, o rastro de documentos falsificados, as conversas gravadas. Tudo apontava para uma verdade inegável: Logan Pierce era um golpista profissional que aplicava o mesmo golpe há mais de uma década. Rebecca Thornton prestou depoimento.
Ela descreveu como Logan a convenceu a nomeá-lo co-CEO de sua empresa de tecnologia. E como ele tomou decisões de negócios desastrosas que levaram ao colapso do valor da empresa. Como ela descobriu mais tarde que ele estava recebendo propinas de fornecedores e desviando dinheiro para contas secretas. Perdi tudo, disse Rebecca, com a voz firme, mas as mãos trêmulas. Minha empresa, minhas economias, minha reputação. Levei 5 anos para reconstruir, 5 anos para confiar em mim mesma novamente. Caroline Wexler prestou depoimento por videoconferência. Ela ainda não tinha forças para comparecer pessoalmente, mas seu depoimento foi devastador. Ela descreveu como Logan a isolou de sua família, a convenceu a lhe dar uma procuração e esvaziou sistematicamente suas contas bancárias. Tentei me matar, disse Caroline em voz baixa, 2 vezes. Porque achei que a culpa era minha. Achei que fui estúpida por não perceber o que ele estava fazendo. Mas eu não era estúpido. Ele era apenas muito, muito bom no que fazia. A sala do tribunal estava em silêncio. Então chegou a minha vez. Caminhei até o banco das testemunhas vestindo um terno azul marinho, com as pérolas da minha avó no pescoço. Olhei diretamente para Logan enquanto prestava juramento. Ele não me encarou. A promotora, uma mulher perspicaz chamada Janette Williams, orientou-me durante meu depoimento. Senhorita Hartley, pode descrever como conheceu o réu? Contei a história, a cafeteria, o romance relâmpago, o pedido de casamento. Expliquei como mantive minha riqueza em segredo no início, tentando encontrar alguém que me amasse por quem eu sou. Quando você contou ao Sr. Pierce sobre sua situação financeira, perguntou Janette. 4 meses de namoro, eu disse. Estávamos jantando. Achei que tínhamos algo sério. Achei que podia confiar nele. E como ele reagiu? Ele pareceu surpreso, mas me apoiou. Disse que me amava, não meu dinheiro. Fiz uma pausa. Eu acreditei nele. Janette me apresentou as provas, as empresas de fachada que Logan havia criado, as despesas inflacionadas em projetos de desenvolvimento, os documentos falsificados que alegavam propriedade parcial dos meus bens. Tudo cuidadosamente documentado, impossível de negar. Senhorita Hartley, por que a senhora não confrontou o Sr. Pierce em particular quando descobriu o caso? Perguntou Janette. Por que o confronto público? Porque era o confronto em particular que ele esperava, eu disse. Era para isso que ele estava preparado. Logan age fazendo com que suas vítimas se sintam envergonhadas, isoladas e com medo de falar. Eu queria fazer o oposto. Queria tudo às claras, onde ele não pudesse se esconder. Sem mais perguntas, disse Janette. O advogado de Logan, um advogado de defesa astuto chamado Marcus Webb, aproximou-se para o interrogatório. Senhorita Hartley, não é verdade que a senhora foi motivada por ciúmes? Perguntou ele. Que a senhora orquestrou essa elaborada festa de vingança porque o Sr. Pierce a deixou por uma mulher mais jovem? Não, respondi calmamente. Minha motivação era o roubo. Logan roubou 3 milhões de dólares da minha empresa. É por isso que ele está aqui. Mas você admite que queria vingança. Eu queria justiça, corrigi. Há uma diferença. Marcos tentou várias outras abordagens, mas eu estava preparado para todas elas. Altum me treinou bastante. Mantive a calma, me mantive objetivo e inabalável. Ao descer do palanque, senti-me de alguma forma mais leve, como se tivesse expurgado algo tóxico do meu organismo. O júri deliberou por 2 dias. Quando retornaram, eu estava sentada na sala do tribunal entre Altum e Rebecca. Caroline assistiu por videoconferência. Demos as mãos enquanto os veredictos eram lidos. Culpado em todas as acusações. O rosto de Logan se desfez em lágrimas. Sua mãe, sentada no fundo do tribunal, começou a chorar. Mas eu não senti nada por ele. Nenhuma compaixão, nenhum arrependimento, apenas uma satisfação fria. Na audiência de sentença, 3 semanas depois, a juíza foi severa. Sr. Pierce, o senhor demonstrou um padrão de comportamento predatório que se estende por mais de uma década, disse a juíza Richardson, olhando para Logan por cima dos óculos. Você visou mulheres vulneráveis, explorou a confiança delas e roubou seus bens sem remorso. Você destruiu vidas, negócios e famílias.
O tribunal considera suas ações particularmente graves, dada a natureza premeditada de seus crimes. Ela o condenou a 18 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 12 anos. Penas adicionais em outros estados seriam cumpridas consecutivamente. Logan seria um homem idoso antes de ser libertado. Enquanto levavam algemado, ele finalmente olhou para mim. Olhou para mim de verdade. Eu te amei, disse ele. No começo, essa parte era real. Encarei-o de volta, com um rosto inexpressivo. Não, eu disse. Não foi. Os meses após o julgamento foram estranhos. Voltei para a propriedade em Connecticut, mas não me sentia mais em casa. Logan a havia contaminado. Cada cômodo guardava memórias que eu queria esquecer. Contratei uma equipe completa de reforma. Removemos tudo que Logan havia alterado e restauramos a casa ao estado em que minha avó a mantinha. Os móveis antigos saíram do depósito. As paredes foram repintadas nas cores originais. As fotos da família voltaram a ficar expostas. Levou 3 meses, mas aos poucos a casa começou a parecer minha novamente. Também fiz mudanças na Artley Investments. Trouxe uma nova equipe de gestão, implementei controles financeiros mais rigorosos e revisei pessoalmente cada negócio e transação. A reputação da empresa havia sido prejudicada pela fraude de Logan. Mas estávamos nos reconstruindo, lenta mas seguramente. A Fundação Artley para a Segurança Financeira foi oficialmente lançada em setembro. Rebecca, Caroline e eu fomos cofundadoras. Firmamos parcerias com organizações de assistência jurídica, consultores financeiros e terapeutas especializados em recuperação de traumas. Nossa missão era simples: nenhuma mulher deveria enfrentar sozinha fraudes financeiras e traições amorosas. A resposta foi impressionante. No primeiro mês, recebemos mais de 300 pedidos de ajuda. Mulheres de todas as classes sociais que haviam sido vítimas de golpes por parte de seus parceiros românticos. Alguns tinham perdido tudo. Outros tinham descoberto a doença cedo, mas não sabiam como proceder. Todos precisavam de ajuda. Ajudamos todas elas. Fornecemos advogados que trabalhavam pro bono ou com honorários variáveis de acordo com a renda. Conectamos mulheres a peritos contábeis forenses que podiam rastrear bens roubados. Oferecemos terapia e grupos de apoio. Criamos programas educativos sobre sinais de alerta financeiros em relacionamentos. A fundação tornou-se meu propósito, minha maneira de transformar algo horrível em algo significativo. Certa tarde de novembro, eu estava no escritório da fundação quando uma jovem entrou para uma consulta. Seu nome era Sofia Martinez. Ela tinha 28 anos e era designer gráfica. Ela namorava um homem há 1 ano, que a havia pedido em casamento recentemente. Eu o amo, disse-me ela, torcendo as mãos nervosamente. Mas algumas coisas não fazem sentido. Ele está sempre pedindo dinheiro emprestado. É vago sobre o passado dele. Está me pressionando para adicioná-lo às minhas contas bancárias antes de nos casarmos. Ela olhou para mim com olhos assustados. Será que estou sendo paranoica? Sentei-me à sua frente. Não, você está sendo esperta. Conte-me tudo. Ela descreveu um padrão que era nauseantemente familiar. O romance relâmpago, a história triste sobre uma infância difícil, a pressão sutil para provar seu amor por meio de gestos financeiros. Você sabe o nome completo dele? Perguntei. Número do seguro social? Algum documento? Ela forneceu o que tinha. Eu comparei as informações com nosso banco de dados, cruzando-as com registros públicos e documentos judiciais. O que me disseram me deu um nó no estômago. Sofia, eu disse suavemente, o homem com quem você está saindo já se casou 4 vezes. Cada casamento terminou com ele levando uma parte substancial do patrimônio da esposa. Ele está sendo procurado em 2 estados por fraude. O rosto dela empalideceu. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Você está segura? Eu disse rapidamente. Você descobriu isso antes de se casar com ele, antes de dar a ele acesso às suas contas. Você fez exatamente a coisa certa vindo aqui. Chamamos a polícia. Sofia prestou depoimento. Em 1 semana, o homem foi preso. Mais um predador fora das ruas.
Mais uma mulher salva do pesadelo que eu vivi. Sofia voltou à fundação um mês depois para me agradecer. Você salvou minha vida, disse ela, me abraçando forte. Não sei o que teria acontecido se eu tivesse me casado com ele. Você se salvou, eu disse a ela. Você confiou nos seus instintos. É isso que importa. Mas, quando ela foi embora, senti uma profunda satisfação. Era isso que eu deveria fazer. Era assim que eu poderia transformar minha dor em propósito. Em dezembro, recebi uma visita inesperada na propriedade. Cynthia Cho estava à minha porta, parecendo nervosa e muito mais magra do que eu me lembrava. Ela não usava mais roupas de grife. Apenas jeans e um casaco simples. Desculpe aparecer assim, disse ela. Eu sei que você me disse para nunca entrar em contato, mas eu precisava dizer algo pessoalmente. Eu deveria ter fechado a porta. Deveria ter chamado a segurança, mas algo em seu rosto me fez hesitar. Você tem 5 minutos, eu disse. Estávamos sentados na biblioteca. Cynthia estava na beirada de uma cadeira, como se pudesse fugir a qualquer momento. Tenho feito terapia, disse ela, tentando entender como me envolvi com Logan, como me permiti ignorar todos os sinais. Ela respirou fundo, com a voz trêmula. Minha terapeuta disse que eu estava vulnerável. Eu tinha acabado de perder meu pai. Estava afundando em dívidas médicas por causa do tratamento dele. Logan me ofereceu um emprego, um bom salário, atenção. Eu estava tão grata que não questionei nada. Sinto muito pelo seu pai, eu disse, e era sincero. Apesar de tudo, eu conseguia ver que ela estava realmente sofrendo. Obrigada. Cynthia torceu as mãos. Não estou pedindo perdão. Sei que o que fiz foi errado, mesmo sem saber da fraude. Dormi com um homem casado. Mudei-me para sua casa. Ajudei-o a tentar vender a sua propriedade. Seus olhos se encheram de lágrimas. Tive que conviver com isso, com a consciência de que magoei alguém profundamente. Por que você está aqui? Perguntei. Porque eu testemunhei, disse ela. No julgamento de Logan na Califórnia, no caso de Rebecca Thornton. Contei a eles tudo o que eu sabia sobre os métodos dele, os padrões que ele usava, como ele manipulava as pessoas. Ela olhou para mim. Eu sei que isso não compensa o que eu fiz, mas queria que você soubesse que estou tentando melhorar, ser uma pessoa melhor. Eu a observei. Ela era jovem, fragilizada, genuinamente arrependida. Logan a havia usado da mesma forma que me usou. A diferença era que ela tinha menos poder para resistir. Cynthia, eu disse lentamente, você já ouviu falar da Fundação Hartley? Ela assentiu com a cabeça. Acompanhei as notícias. O que você está fazendo é incrível. Estamos procurando alguém para coordenar nosso programa de assistência, eu disse. Alguém que entenda como esses golpistas agem. Alguém que consiga se conectar com as vítimas e ajudá-las a reconhecer os sinais de alerta. Fiz uma pausa. Você teria interesse? Os olhos dela se arregalaram. Você me contrataria? Depois de tudo? Eu te daria uma chance, corrigi. Uma chance de ajudar outras mulheres a evitar os erros que nós duas cometemos. Uma chance de fazer algo significativo com o que você aprendeu. Cynthia começou a chorar. Um choro de verdade, daqueles que você chora feio. Obrigada. Muito obrigada. Não vou te decepcionar. Não me agradeça ainda, eu disse. Isso dá trabalho. Você vai enfrentar seu próprio trauma todos os dias. Vai precisar continuar fazendo terapia. E se você errar, se trair minha confiança de novo, acabou. Entendeu? Entendido, ela sussurrou. Ela começou na fundação em janeiro. E, para minha surpresa, ela era boa nisso. Muito boa mesmo. Ela entendia as táticas de manipulação porque já as tinha vivenciado. Ela conseguia identificar os sinais de alerta porque ela mesma não os tinha percebido. Ela se conectava com as vítimas de uma maneira que nenhum de nós conseguia. Ela se tornou uma das integrantes mais valiosas da nossa equipe. Às vezes, a redenção vem de lugares inesperados. Eu estava na biblioteca da propriedade em Connecticut, olhando para os jardins. Era primavera e tudo estava florido.
As rosas que minha avó havia plantado décadas atrás estavam voltando à vida após um longo inverno. A casa estava cheia novamente, não de estranhos em uma festa, mas de amigos. Rebecca estava na cozinha com sua nova namorada, preparando o jantar. Caroline estava no terraço pintando. Ela havia descoberto a arteterapia e percebido que tinha um talento nato. Suas aquarelas eram obras belíssimas e delicadas que capturavam a luz e a esperança. Sofia Martinez também estava lá, junto com várias outras mulheres que havíamos ajudado por meio da fundação. Uma vez por mês, nos reuníamos na propriedade para o que chamávamos de jantares de sobreviventes. Cozinhamos juntos, comemos juntos, compartilhamos nossas histórias. Lembramos uns aos outros que éramos fortes, que tínhamos sobrevivido, que éramos mais do que aquilo que nos tinham feito. A Fundação Artley ajudou mais de 2.000 mulheres em 2 anos. Auxiliamos na acusação de 37 predadores financeiros. Recuperamos mais de 50 milhões de dólares em bens roubados. Oferecemos terapia a centenas de mulheres que tentavam se recuperar de traições amorosas e abusos financeiros. Minha avó teria ficado orgulhosa. Ouvi risadas vindas da cozinha. Alguém colocou música. A casa se encheu de calor, vida e alegria. Foi isso que a vingança me trouxe. Não apenas a prisão de Logan, embora isso tenha satisfeito algo sombrio e necessário em minha alma, mas isto, comunidade, propósito, a capacidade de transformar minha dor em poder. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Altum: o recurso do Logan foi negado. Ele continua na prisão. Acabou mesmo. Sorri e apaguei a mensagem. Logan Pierce era meu passado. Essas mulheres, esse trabalho, essa vida que eu estava construindo, isso era o meu futuro. Voltei caminhando para me juntar aos meus amigos. Alguém me ofereceu uma taça de vinho. Rebecca ergueu a sua em um brinde. A Andrea, disse ela, que nos ensinou que a vingança é melhor servida com provas, testemunhas e uma equipe de peritos contábeis. Todos riram e brindaram. Para a sobrevivência, acrescentou Caroline, e para prosperar. Para prosperar, dissemos todos em uníssono. Dei um gole de vinho e olhei em volta para aquelas mulheres. Estávamos todas destruídas. Danificadas por homens que nos viam como alvos, como objetos a serem usados. Mas nós sobrevivemos. Mais do que isso, nós nos reconstruímos. Transformamos nosso trauma em força, nossa dor em propósito. Logan tentou tirar tudo de mim. Minha casa, minha empresa, meu dinheiro, minha dignidade. Mas, no fim, eu tirei dele algo muito mais valioso. Sua liberdade, seu futuro, sua capacidade de ferir qualquer outra pessoa. E ganhei algo que ele jamais poderia compreender, uma família de sobreviventes que se recusava a ser vítimas novamente. Naquela noite, depois que todos foram embora, caminhei mais uma vez pela casa silenciosa. Toquei o corrimão que minha avó segurava todas as manhãs. Eu estava na biblioteca onde ela me ensinou sobre investir na independência e a importância de proteger o que você construiu. Eu consegui, vovó, sussurrei para o quarto vazio. Eu protegi o que você me deu e usei isso para proteger os outros. A casa estava silenciosa, mas eu senti a presença dela, a sua aprovação. Eu peguei a pior coisa que já me aconteceu e a transformei na melhor coisa que já fiz. Essa foi a minha vingança. Não se trata apenas de destruir o homem que me traiu, mas de me tornar alguém mais forte, melhor e mais poderosa do que ele jamais imaginou que eu pudesse ser. Apaguei as luzes e subi as escadas. Amanhã haveria mais mulheres para ajudar, mais sobreviventes para orientar, mais trabalho a fazer. Mas esta noite, dormirei em paz na minha própria casa, na minha própria cama, sabendo que a justiça foi feita.